eu quero ver quando o zumbi chegar. Olá, amigas e amigos, aqui quem fala é o professor Vladimir Miguel Rodrigues e esta é a audiopalestra, primeiro como tragédia, segundo como farsa, escravidão, abolição e democracia racial na história e literatura brasileiras. Apesar de estes conceitos de tragédia e farsa terem sido analisados na visão de Karl Marx de maneira irônica, de maneira estilística, ou seja, não necessariamente Marx e Engels acreditassem nisso, nós podemos dizer que a história do Brasil é uma história de grande repetição, principalmente quando nós olhamos para a história da população negra escravizada durante quase 400 anos e da população pobre brasileira, que é majoritariamente negra, como mostram os dados do IBGE. Nós podemos dizer que a história do Brasil é de uma grande repetição, uma história sem grandes revoluções. E a tradição histórica brasileira, com Nelson Coutinho, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, mostra muito bem essa realidade. E é muito importante ressaltar o papel da literatura nessa negação, nesse papel da arte como negativa, mostrando que as ideologias de democracia racial, de liberdade, elas são verdadeiras falácias. Machado de Assis já falava sobre a questão da escravidão por meio das suas especificidades no final do século XIX. Lima Barreto, já no começo do século XX, já mostrava a herança da Lei Áurea, mostrando que ela não tinha sido suficiente para a abolição de fato da escravidão. E posteriormente, Carolina Maria de Jesus e seu Quarto de Despejo mostram que os anos dourados eram, na verdade, anos brancos, que a promessa do nacional-desenvolvimentismo não havia chegado para a população negra. Nos anos 70, quando se falava em milagre econômico, era um milagre econômico que só valia para a elite branca, porque para a população negra que morava nas favelas, isso não era real. E por fim, Ferrez e o seu Capão Pecado mostram que a Constituição Federal de 88, a cidadã, a política de cotas e o Plano Real não foram suficientes para, de fato, libertar a população negra de muitas daquelas características que vinham da época da escravidão. Então, é muito importante que a gente visualize que a literatura foi um agente muito importante negando as concepções ideológicas de, inclusive, supremacia branca que existiram no Brasil. Grande abraço, obrigado! Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da fonte pra